Chegando nessa série, que diz, né, que ela é representada por essa expressão que a gente conhece lá da educação básica como sendo uma dízima periódica. Só que é uma dízima com parte não periódica. E aí, claro que a gente pode fazer pela educação básica, não com esses termos, né, com esses conceitos aparecendo, mas a gente já estudou isso lá no nono ano, por exemplo, ou até mesmo antes. E aí, nesse caso, como é que a gente representa essa série e sabe se ela é convergente e qual a soma dela caso for convergente? A gente tem que entender que essa série é formada por termos, né? A1, A2, A3 em soma. E aí eu vou colocar como se fosse o A1. Esse primeiro pedacinho que não se repete, ou seja, a parte não periódica. O A2 eu posso formar seguindo a partir dessa parte não periódica como sendo esse carinha, que é o 000 4, 5, 6. Só esse primeiro pedaço. O A3, na mesma forma, posso reescrever isso aqui. E perceba que quando eu faço a série, ou seja, somo esses caras, eu vou ter essa primeira estrutura aqui, ou seja, ela não é periódica ainda, porque eu estou fazendo só até o A3. Ela se torna periódica quando eu vejo, no caso ela se torna dízima, quando eu faço esse n tendendo ao infinito, tá? E aí, os três primeiros termos são esses. Por que eu fiz esses primeiros termos? Para você poder observar que a partir do segundo termo tem um padrão que se repete. Então, esse padrão aqui do A2 eu posso reescrever como sendo 4, 5, meia sobre 10 a sexta. E aí, do A3, da mesma forma, vou fazer aqui embaixo, ele pode ser escrito como 4, 5, meia sobre 10 a nona, tá? E aí o A4 seria nessa mesma pegada. Eu vou já colocar o A4 aqui. Não tem descrito o A4, mas pelo padrão você pode perceber facilmente que é 456 sobre 10 a 12. E assim vai, tá? Então a gente tem que perceber nessa parte roxinha o que é que está acontecendo com cada termo de índice e com o seu termo geral. Por exemplo, se eu pegasse aqui o AN, a partir do A2, né, que a gente está fazendo, se a gente pega o AN, a gente não sabe a expressão que ela poderia ser, porque é N termos, tá? A quantidade em si a gente não poderia escrever, ou até poderia, mas iria dar um trabalho muito grande. O que a gente pode fazer diretamente é partir com essa parte roxinha, com esse padrão que está acontecendo. Então perceba que o 456 acontece sempre no numerador. Então aqui eu coloco 456 também porque é um padrão. Abaixo tem esse 10 que é um padrão. E o que acontece aqui, ó, de sair de 2 e ir para 6, da mesma forma sai de 3 vai para 9, e da mesma forma sai de 4 e vai para 12, a gente tem que é o triplo de cada índice de termo. Então se o índice aqui é n, aqui no expoente de 10 vai ser 3n. E esse aqui é um termo geral que a gente tem baseando-se nesse padrão a partir do A2. Então aqui eu já posso reescrever como sendo uma série, tá? Porque é uma soma de certa forma, colocando o n começando no 2, indo até o infinito, porque é uma série infinita, e com esse termo 456 sobre 10 elevado a 3n, como sendo o termo geral. Dada essa estrutura, a gente tem que relembrar da estrutura de uma série geométrica. E aí a série geométrica eu vou reescrever aqui e vou apagar logo em seguida, tá? Só para não ficar muito rascunho. Essa série geométrica a gente tinha que começava no 1 e até o infinito. Tem o primeiro termo da série, tem uma razão elevado a n menos 1. E aí a gente sabe que ela é convergente quando a razão em módulo é menor do que 1. Então, essa é a estrutura que a gente tem que buscar. Se a gente conseguir reescrever nessa forma aqui e observar o R,
Se ele for menor que 1, vai ser convergente. Se ele for maior que 1, vai ser divergente. Maior ou igual, tá? E aí você pode pensar nessas estruturas a partir de agora, dessa parte verde. Pegando ela, a gente vai reescrever primeiramente, ó. Eu poderia fazer com que esse índice aqui do somatório ficasse 1, né? Por estruturas básicas que a gente já viu em um tempo atrás. Então, eu vou recuar uma unidade aqui, subtrair, para compensar. No termo geral, eu vou adicionar 1. Então, aqui compensou legal, porque eu subtraí 1 no índice do somatório e somei 1 no índice do termo geral, tá? Que é o N. Então, a gente fica com essa primeira estrutura, já forçando a barra para chegar no termo geral da série geométrica. Então, a partir de agora, eu vou só manipular essas coisinhas. 456 eu vou colocar isolado. Esse 1 sobre 10, aqui eu vou fazer dessa forma, como se fosse elevado a 3, ambos, o numerador e o denominador, e aqui no expoente eu vou colocar o n mais 1. Posso fazer isso? Posso, porque 1 aqui elevado a qualquer expoente não vai mudar, tá? Então eu posso voltar essa regrinha da potenciação. E aqui, mais uma vez, continua o n começando no indo até o infinito. Essa ideia de não aparecer o menos aqui, ó, porque eu estou precisando que apareça o menos para ficar no nosso padrão, eu forço a barra para que aconteça um menos. Então, eu posso fazer assim, menos 1 mais 1. Isso é não fazer nada, tá? Porque eu estou subtraindo e estou somando o mesmo termo. Então, isso aqui é como se fosse simétricos. Então, nesse caso, a gente tem uma estrutura formada, uma nova estrutura, que é 456, 10 a terceira elevado a n menos 1 mais 2. Só para forçar a barra, tá? Reescrevendo de forma um pouquinho mais rápida. Aqui eu vou ter 456 vezes tudo bem? Ou seja, eu tenho uma adição de 2 no expoente, então é como se eu multiplicasse pela base com o expoente 2, propriedade de potência. Então, unificando tudo que é número, que não tem o valor de n, eu vou ter isso aqui e vou ter isso aqui. Isso chegou no padrão da série geométrica. E esse padrão diz que o primeiro termo que estamos analisando é esse, a razão é essa, e você vê que a razão em módulo é menor do que 1, logo a gente tem que uma série ela é convergente. Essa série é convergente por conta disso, tá? Chegou no padrão que o módulo de R é menor do que 1. Beleza. Então, se ela é convergente, o que é que podemos falar sobre a soma? Porque na série geométrica tem um padrão de soma também. Então, a gente tem que lembrar que o padrão de soma da série geométrica vai ser isso, ó, o primeiro termo sobre 1 menos a razão. E aí, essa estrutura a gente já tem, né? Forçamos, fizemos todo esse trabalho para chegarmos no primeiro termo e na razão. Então, aqui é só substituição, ficaria 456, 10 a sexta, sobre 1 menos a razão, que é 10 a terceira. Tudo bem? Então, a gente faz esse resultado. E lembrando que aqui é a partir do A2. Quando a gente olha a série própria, a expressão, eu tenho que colocar o A1 como soma também, tá? Então, quando a gente faz toda essa expressão, a gente vai ter isso, ó. 1, 2, 3, igual
a toda essa parte verde. 4, 5, 6, 10 a sexta. 1 menos isso aqui. Eu vou só simplificar de forma mais rápida para que a gente chegue na resposta final. Então, voltando aqui, a gente parou nessa parte, e aí eu disse que ia simplificar, né, para a gente não ficar perdendo tempo aqui com o vídeo. E aí você acompanha esse desenvolvimento, tá? Coloquei em cores para dizer que é essa parte verde que eu estou desenvolvendo. E aí isso é fácil, porque é só manipulações numéricas. A gente tem aqui no final o MMC, que lembra que eu simplifiquei, tá? Simplifiquei esse com esse, por isso que só ficou esse aqui embaixo. Tirei o MMC desses dois termos, que são múltiplos, então é o maior deles. Fazendo toda a divisão, no final eu faço a soma e aí a gente cai nessa expressão. Essa expressão é considerado a soma dessa série, tá? Ou seja, toda aquela série, quando n tende ao infinito, a gente tem que o somatório, que é a série, vai ser essa expressão aqui. Essa expressão a gente aprende na educação básica, só que a gente decora um padrão que acontece com séries não, né? Com dízimas periódicas, com parte inteira, com parte não periódicas, enfim. Você pode verificar aí na internet como é essa lógica que a educação básica usa e comparar com esse resultado que a gente fez em série geométrica, tá bom? Então, em resumo, essa série aqui, representada por essa dízima, ela converge e ela converge para a soma, que é esse número aqui. Fechado? Então é isso, até mais.